Rafael Andrade tinha uma última dose na sua bombinha de socorro, mal o suficiente para atravessar a noite. E quando viu a senhora idosa desabar contra o banco de um ponto de ônibus, não hesitou em colocá-la na mão trêmula dela. Quando a ambulância partiu, o próprio peito dele já começava a apertar, e do outro lado da cidade, sua filha esperava num apartamento sem aquecimento e sem luz. Na manhã seguinte, uma fila de carros pretos parou em frente à oficina de manutenção onde ele trabalhava. E a mulher que desceu não era simplesmente a filha da senhora idosa. Era a bilionária mais poderosa da cidade, e ela já sabia exatamente o que Rafael Andrade tinha perdido. Se você acredita que a bondade pode mudar silenciosamente o rumo de uma vida, toque em inscrever-se agora e fique com essa história até o final. Rafael terminou seu plantão noturno de manutenção no Hotel Vista Norte bem quando a temperatura lá fora despencou abaixo de zero, os joelhos doendo depois de 6 horas seguidas rastejando por casas de máquinas e corredores de serviço. Uma mensagem vibrou no quadril dele. Um lembrete da vizinha avisando que Marina tinha jantado e estava dormindo no sofá, esperando o pai vir buscá-la assim que o turno acabasse. O aquecimento do próprio apartamento dele tinha sido cortado 3 dias antes, vítima de uma conta que ele deixou atrasar para poder colocar gasolina na caminhonete e continuar no segundo emprego que pagava o resto das contas. Ele tinha prometido a si mesmo que com o pagamento daquela noite, finalmente compraria uma bombinha nova pela manhã, já que a que estava no bolso do casaco só tinha uma dose medida restando. Caminhando até o ponto de ônibus com a gola erguida contra o vento, ele dizia a si mesmo que o frio no peito era só o frio do ar. Nada mais, nada que valesse a pena preocupar Marina. Ele tinha aprendido havia muito tempo a carregar sua asma em silêncio, do mesmo jeito que carregava quase tudo, sem pedir que ninguém notasse. O vento vindo do rio cortava as ruas vazias naquela noite, sacudindo o plástico que a prefeitura tinha grampeado sobre as janelas quebradas do abrigo de ônibus, e Rafael manteve a cabeça baixa, mais por hábito do que por necessidade. Passou pelas mesmas lojas fechadas de sempre em seu caminho para casa. A casa de penhores com a grade de metal abaixada, a lavanderia com sua luz fluorescente acesa e vazia, o restaurante barato onde às vezes se permitia um café quando as gorjetas dos concertos de fim de semana tinham sido generosas. Nada daquilo realmente registrava, do jeito que uma rua familiar para de existir depois de tanta repetição. A mente dele girava em torno da matemática das contas, do pagamento de aquecimento perdido, do número exato de dias até o próximo salário cair. Perto da esquina da Rua das Acácias com a Avenida Central, Rafael avistou uma senhora idosa com um casaco longo de lã, encostada com força nas costas de um banco, uma mão enluvada pressionada contra o peito. Os transeuntes olhavam para ela e seguiam andando, supondo que estivesse apenas cansada, uma mulher mais velha descansando depois de uma noite fora, com roupas caras que não pareciam pertencer àquele lado da cidade. Rafael reconheceu o padrão na hora. A respiração ofegante e superficial, o leve tom azulado começando a subir pelos lábios dela, o pânico por trás de olhos que já tinham passado por aquilo antes e sabiam exatamente o quanto podia piorar. Na mão, ela segurava uma bombinha eletrônica sofisticada, o pequeno visor piscando vermelho, recusando-se a liberar uma única dose. Não importava quantas vezes ela apertasse. Ele se ajoelhou ao lado dela, firmando os ombros dela, ajudando-a a se sentar ereta para dar às vias aéreas uma chance de abrir sozinhas enquanto discava para a ambulância. Quando examinou o aparelho com defeito, viu imediatamente que a válvula interna tinha travado, presa por uma combinação de ar frio e umidade retida que a eletrônica nunca fora feita para suportar. Ele meteu a mão no próprio casaco sem pensar 2 vezes e tirou sua última bombinha, a única coisa entre ele e sua próxima crise de asma, até o pagamento chegar, 4 dias depois. A mulher tentou recusar quando entendeu o que ele estava oferecendo, notando o leve chiado que já subia na voz dele também, mas Rafael só balançou a cabeça e guiou o bocal até os lábios dela mesmo assim. Contou os segundos junto com ela, observando os ombros dela relaxarem aos poucos, observando o pânico sumir do rosto dela, enquanto as vias aéreas finalmente respondiam ao remédio que ele não tinha mais para si mesmo. Sirenes cresceram em algum lugar do quarteirão,
cortando o ar congelado, e Rafael manteve uma mão firme nas costas dela até os paramédicos chegarem e assumirem por completo. Enquanto a colocavam na maca, ela esticou o braço e segurou a manga dele, perguntando seu nome numa voz ainda embargada pela crise, como se precisasse saber exatamente quem tinha acabado de entregar a única coisa capaz de salvá-lo. Ele disse simplesmente que se chamava Rafael Andrade e que ela não lhe devia nada. Depois recuou para que os paramédicos pudessem fechar as portas. Ele viu a ambulância desaparecer na esquina, e só então se permitiu notar como o próprio peito tinha ficado apertado, como cada respiração agora vinha mais curta que a anterior. Não havia mais bombinha para buscar, então fez a única coisa que sabia fazer. Caminhou devagar e deliberadamente por mais 3 quarteirões de vento cortante, contando os passos para tirar a mente dos pulmões. Dentro da ambulância, a senhora idosa estava deitada na maca, a respiração finalmente estável, os olhos pousando no aparelho ainda em sua palma, onde um paramédico o tinha guardado depois de confirmar que era seguro mantê-lo. Gravados na base, em letras pequenas e cuidadosas, havia 7 caracteres que não significavam nada para o paramédico ao lado dela, mas significavam tudo para a mulher que os fitava. A inscrição dizia: Protótipo Válvula Fria 7, um nome que ela nunca esperava ver de novo, ligado a uma peça de hardware que não deveria existir fora de um cofre corporativo que ela mesma tinha ajudado a construir. Rafael apareceu para o turno no hotel na manhã seguinte, funcionando com quase nenhum sono, o peito ainda dolorido da caminhada até em casa, sem querer arriscar outro atraso depois da advertência por escrito que já tinha recebido naquele mês. Ele precisava daquele emprego, precisava do salário fixo que garantia, além do trabalho de reparos de fim de semana que pegava consertando máquinas de lavar e aquecedores para vizinhos, que confiavam mais nele do que em qualquer plano de assistência de loja grande. Perto do meio da manhã, um comboio de utilitários pretos parou em frente à entrada de carga, chamando a atenção de todo funcionário de manutenção por perto, vários dos quais imaginaram que a polícia ou um fiscal de saúde finalmente tinham vindo atrás de alguém. Os seguranças desceram primeiro, varrendo a área com a calma treinada de quem faz aquilo profissionalmente, antes que uma mulher de terno preto sob medida saísse do veículo central. Rafael a reconheceu na hora, de outdoors de hospitais e reportagens de negócios que às vezes passavam nas televisões do saguão. Embora nunca tivesse imaginado ver Beatriz Montenegro parada numa área de serviço de hotel, olhando diretamente para ele, a expressão dela não carregava nenhum calor que ele pudesse ter imaginado, vindo de alguém cuja mãe ele tinha acabado de ajudar a salvar. Beatriz confirmou que a mulher da noite anterior era de fato sua mãe, e que Rafael muito provavelmente tinha salvado a vida dela ao agir quando agiu. Ainda assim, o tom dela permanecia seco e cauteloso em vez de grato. Ela perguntou sem rodeios onde ele tinha conseguido a bombinha com defeito, já que o componente interno pertencia a um programa de pesquisa descontinuado que a Respira Montenegro supostamente tinha destruído anos antes. Rafael disse claramente que não tinha conseguido com ninguém, porque ele mesmo tinha projetado aquele sistema de válvula originalmente, na época em que ainda trabalhava para a própria empresa que ela agora comandava. Ela o estudou como quem examina um estranho reivindicando uma herança, abertamente cética, lembrando-o de que os registros da empresa creditavam o projeto inteiramente a um homem chamado Henrique Salgado e à equipe de engenharia dele. Em vez de discutir, ela produziu um cheque dobrado como agradecimento, junto com um termo de confidencialidade, exigindo o silêncio dele sobre o mau funcionamento que quase custou a vida da mãe dela. Rafael rasgou o termo ao meio e devolveu o cheque sem desviar o olhar, recusando o dinheiro e o silêncio no mesmo gesto. Perguntou diretamente se ela tinha vindo agradecer por ter salvado a mãe dela ou proteger um produto que quase a tinha matado. Uma pergunta afiada o suficiente para abalar visivelmente a compostura que ela usava como armadura. Pela primeira vez desde que saíra do carro, Beatriz hesitou, procurando no rosto dele o golpista que esperava encontrar e achando, em vez disso, algo bem mais perturbador. Rafael disse, sem levantar a voz, que tinha avisado a Montenegro exatamente sobre essa falha 5 anos antes
e que a empresa tinha destruído sua carreira em vez de ouvi-lo. As palavras pesaram mais do que ele esperava. Anos de frustração acumulada, finalmente encontrando uma plateia que talvez tivesse poder de fazer algo a respeito. Beatriz insistiu em levar Rafael direto ao hospital, onde a mãe dela, Adelaide Montenegro, ainda estava em observação, querendo ouvir a história em primeira mão, em vez de segunda mão de um estranho no estacionamento. Adelaide confirmou imediatamente que Rafael não tinha feito ideia de quem ela era na noite anterior e não tinha pedido nada em troca, além da garantia de que ela ficaria bem. Rafael explicou sua história em frases cuidadosas e medidas, descrevendo como tinha passado anos como engenheiro na divisão de pesquisa da Respira Montenegro, ajudando a construir a linha de produtos carro-chefe da empresa, conhecida como Aerizum. Durante o desenvolvimento, descobriu que a válvula eletrônica no coração do aparelho podia travar completamente em condições de frio e umidade, exatamente a combinação de clima que quase matou Adelaide naquele banco. Em resposta, projetou uma válvula mecânica reserva, capaz de liberar medicação, mesmo que o sistema eletrônico falhasse por completo. Um recurso de segurança pensado para captar exatamente o tipo de falha que quase se provou fatal. Henrique Salgado rejeitou o projeto de cara, citando custos extras de fabricação, e em vez disso, pressionou Rafael a alterar seu relatório de segurança para que o produto original pudesse ser lançado no prazo sem atraso. Rafael se recusou a falsificar os dados, e em poucos dias, arquivos confidenciais misteriosamente apareceram no computador de trabalho pessoal dele. Arquivos que ele nunca tinha acessado e nunca pretendia tocar. Foi acusado de roubar pesquisa interna e demitido dentro de uma semana. Seu nome silenciosamente apagado de todos os registros de patente ligados justamente à válvula que ele tinha inventado para manter as pessoas seguras. Beatriz continuava incrédula, argumentando que uma corporação do tamanho da Montenegro não conseguiria esconder algo tão sério por 5 anos ininterruptos, sem que ninguém notasse. Adelaide gentilmente lembrou à filha que uma empresa com dezenas de milhares de funcionários raramente mostra à sua dona algo além do relatório que alguém já escolheu filtrar e polir. Rafael não fez nenhum pedido para recuperar seu antigo cargo, perguntando em vez disso quantos outros aparelhos tinham falhado do mesmo jeito que seu aviso tinha previsto anos antes. Beatriz respondeu honestamente que o registro corporativo oficial listava o número de falhas semelhantes em exatamente 0. Um número que de repente soava bem menos tranquilizador do que antes. Rafael olhou para a bombinha destruída de Adelaide, pousada na bandeja do hospital entre eles, e depois voltou o olhar para Beatriz, com uma firmeza que se recusava a suavizar o momento por conforto dela. Ou a mãe dela era a primeiríssima pessoa a quem aquilo tinha acontecido, ele disse calmamente, ou o registro oficial em que ela confiava tão completamente e simplesmente não dizia a verdade. Adelaide pediu à filha que deixasse Rafael examinar o aparelho adequadamente, insistindo que uma mulher que quase morrera merecia pelo menos aquela clareza sobre o que de fato tinha dado errado. Antes que Beatriz pudesse responder, o telefone dela tocou, e a voz de Henrique Salgado veio instruindo-a a mandar a bombinha imediatamente para o departamento jurídico para processamento seguro. Beatriz ofereceu a Rafael um contrato de consultoria de 3 dias, concedendo a ele acesso confidencial à bombinha de Adelaide e a um lote de aparelhos semelhantes que tinham sido devolvidos recentemente por clientes insatisfeitos. Ele recusou a princípio, sem querer confiar numa empresa que já tinha destruído sua carreira uma vez. Sem querer arriscar o que restava de sua estabilidade por pessoas que nunca tinham se desculpado sequer uma vez. Beatriz contra-argumentou com o único argumento capaz de mudar a cabeça dele, avisando que, se a falha realmente existisse em larga escala, milhões de pacientes pelo país inteiro poderiam estar carregando um aparelho perigoso sem nunca saber. Rafael concordou, mas só sob 3 condições que ele expôs sem margem para negociação, condições pensadas para proteger tanto sua integridade quanto qualquer descoberta que ele fizesse. Insistiu em manter uma cópia pessoal de cada dado que revisasse, insistiu que ninguém acima dele pudesse alterar suas conclusões depois, e insistiu que a distribuição parasse imediatamente
se ele confirmasse perigo real. Beatriz não prometeu a terceira condição de forma direta, mas concordou em conceder a ele acesso total a um laboratório de testes independente localizado dentro da sede da empresa. A torre em si não tinha mudado em 5 anos. O mesmo átrio de vidro subindo 30 andares acima da rua. A mesma fonte no saguão, onde novos contratados costumavam jogar moedas e fazer pedidos sobre carreiras que esperavam que durassem mais que o próprio prédio. Rafael se lembrou de atravessar aquelas portas em seu primeiro dia, certo de ter encontrado um lugar onde trabalho cuidadoso e avisos honestos seriam de fato ouvidos por quem importava. Entrando na sede da Montenegro pela primeira vez em 5 anos, Rafael notou como antigos colegas desviavam o olhar rapidamente em vez de encará-lo. O desconforto deles, óbvio mesmo à distância. O arquivo pessoal dele, ainda ativo em algum lugar no fundo do banco de dados de recursos humanos, o descrevia apenas como um funcionário demitido por violação ética, um rótulo que o tinha seguido em cada candidatura a emprego desde então. Henrique Salgado o recebeu junto aos elevadores com um calor ensaiado, insistindo que o passado tinha ficado bem para trás, e depois ofereceu a Rafael uma soma substancial de dinheiro para desistir dos testes antes mesmo que começassem de verdade. Rafael reconheceu a oferta pelo que era, um pagamento pensado para comprar silêncio em vez de gratidão, e isso lhe disse mais claramente do que qualquer documento que Henrique tinha medo de algo específico. Dentro da câmara fria de testes, Rafael recriou as condições climáticas exatas da noite em que Adelaide tinha desabado, baixando temperatura e umidade até corresponderem aos registros cuidadosos que ele guardava havia anos. 3 dos 10 aparelhos analisados falharam em liberar a medicação por completo. Ainda assim, cada um deles registrava falsamente no visor uma dose completa e bem-sucedida. Aquela falha em particular aterrorizou Rafael mais do que qualquer mensagem de erro simples poderia, porque um paciente confiando na leitura digital não teria como saber que seus pulmões não tinham recebido nada. Marisa Coutinho, diretora de segurança clínica da empresa, observou os resultados se desenrolarem ao lado dele, a expressão dela se apertando com um reconhecimento que ia muito além de uma simples preocupação profissional. Ela pediu a Rafael que segurasse o relatório dos achados por enquanto, explicando que o sistema central de dados sinalizaria automaticamente os resultados e alertaria Henrique Salgado no momento em que fossem registrados oficialmente. Rafael a pressionou gentilmente, perguntando exatamente do que ela tinha tanto medo. E por um longo momento, Marisa não disse nada, olhando fixamente para os 3 aparelhos que tinham falhado, alinhados no balcão de aço. Quando finalmente conferiu os números de série no banco de dados de reclamações arquivadas, as expressões dos dois mudaram ao mesmo tempo, a sala de repente parecendo muito mais fria do que a própria câmara ao lado deles. Cada um daqueles 3 aparelhos já tinha aparecido em relatórios de incidentes anteriores. Cada caso encerrado e carimbado com a mesma explicação conveniente, uma que culpava o paciente em vez do produto em si. Rafael e Marisa passaram as horas seguintes vasculhando dezenas de arquivos de reclamações encerradas, descobrindo padrão atrás de padrão de pacientes relatando aparelhos que simplesmente se recusavam a funcionar em clima frio. Quase toda reclamação tinha sido reclassificada pelo departamento operacional como erro do usuário, bateria fraca ou armazenamento inadequado, explicações que, convenientemente, dispensavam qualquer reconhecimento de falha de projeto. Marisa finalmente admitiu que já suspeitava de algo errado nos dados anos antes, mas tinha ficado calada por medo da própria carreira. O mesmo silêncio que tinha deixado Rafael levar a culpa sozinho. Rafael sentiu raiva de verdade subir no peito. Ainda assim, recusou-se a perder tempo distribuindo culpa quando havia perguntas mais urgentes precisando de respostas. Perguntou diretamente de que lado ela pretendia ficar, agora que a verdade estava bem ali na frente dos dois. Beatriz revisou as descobertas ela mesma, mas hesitou em agir de imediato, preocupada que um anúncio abrupto pudesse derrubar o preço das ações, aterrorizar hospitais pelo país inteiro e custar o emprego de milhares de funcionários da noite para o dia. Rafael disse a ela sem rodeios que cada dia de atraso equivalia a uma aposta feita com os pulmões de outra pessoa.
Uma aposta que nenhum dos dois tinha o direito de fazer em nome de um estranho. Henrique contra-atacou antes que Beatriz pudesse decidir qualquer coisa, enviando a ela um arquivo pessoal antigo, sugerindo que os motivos de Rafael estavam enraizados inteiramente em vingança pessoal, não em preocupação genuína. Logo depois, um artigo de notícia apareceu online, descrevendo Rafael como um ex-funcionário insatisfeito que tinha entregado seu próprio remédio de prescrição a uma estranha idosa sem autoridade médica adequada. O hotel o suspendeu imediatamente, sem querer arriscar associação com um escândalo crescente que repórteres já tinham começado a fotografar do lado de fora. O proprietário do apartamento avisou que o contrato não seria renovado assim que os fotógrafos começaram a aparecer regularmente perto do prédio, incomodando outros inquilinos que não queriam nada daquela atenção repentina. Marina apareceu só brevemente durante esse período, perguntando ao pai numa voz pequena se ele tinha realmente feito algo errado para merecer todos aqueles estranhos na porta. Rafael se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela e disse que tinha feito exatamente a coisa certa, e que às vezes fazer a coisa certa não protege a pessoa de imediato, por pior que isso devesse ser. Antes de sair naquela manhã, Marina perguntou baixinho se a senhora do ponto de ônibus ia ficar bem. A única parte de toda a situação com a qual ela ainda parecia genuinamente se importar. Rafael disse que a mulher estava se recuperando bem e que, o que quer que acontecesse nos dias seguintes, aquele único fato sempre valeria tudo pelo que os dois estavam passando. Ele arranjou para Marina ficar temporariamente com a vizinha de confiança para protegê-la da crescente atenção da mídia, e então voltou o foco para a luta que ainda o esperava. Beatriz, vasculhando registros internos de comunicação por conta própria, descobriu que o artigo prejudicial tinha sido vazado para repórteres diretamente de uma conta ligada ao escritório pessoal de Henrique. O momento deixava pouco espaço para coincidência inocente e a forçou a encarar uma possibilidade que vinha evitando desde o instante em que Rafael entrara no quarto de hospital da mãe dela. Beatriz confrontou Henrique diretamente, só para vê-lo negar tudo com a mesma calma ensaiada que usava em cada apresentação de sala de reunião, insistindo que a equipe de comunicação estava simplesmente protegendo a empresa de uma tentativa óbvia de extorsão. Ele a lembrou friamente de que o conselho poderia removê-la do cargo por completo se ela ordenasse um recall de produto sem provas oficiais irrefutáveis para justificá-lo. Pela primeira vez, Beatriz entendeu que sua imensa fortuna não se traduzia em poder absoluto, já que as ações com direito a voto dentro da empresa estavam divididas entre a própria família dela e investidores externos que respondiam em grande parte a Henrique. Ele apresentou a ela um ultimato claro, disfarçado de acordo razoável pensado para preservar a estabilidade de todos os envolvidos. Demitir Rafael, anunciar discretamente que o incidente de Adelaide tinha resultado de armazenamento inadequado do remédio dela e continuar os testes internos em sigilo pelos próximos 6 meses, enquanto as vendas ao público seguiam sem interrupção. Em troca, Henrique prometeu manter o conselho firmemente ao lado dela, poupando-a da humilhação de perder a empresa que os próprios pais dela tinham construído do zero. Ela pensou na fotografia emoldurada na parede do escritório, os pais dela parados do lado de fora da primeiríssima clínica Montenegro décadas antes, uma modesta operação de fachada que tinha crescido até virar hospitais, centros de pesquisa e um nome reconhecido pelo país inteiro. Cada decisão que ela já tinha tomado desde que assumiu o comando tinha sido filtrada pela pergunta de se honraria aquela fotografia ou a trairia. E Henrique sabia exatamente como usar esse instinto contra ela. Beatriz quase aceitou o acordo, apavorada com a possibilidade de ver tudo que sua família tinha passado décadas construindo desabar sob uma única admissão pública de fracasso. Adelaide fez à filha apenas uma pergunta silenciosa que cortou direto por todo o argumento que Henrique tinha feito naquela sala de reunião. Perguntou se Beatriz queria manter o nome Montenegro estampado orgulhosamente na fachada de um prédio ou se queria que aquele mesmo nome ainda significasse algo digno de orgulho. Beatriz encontrou Rafael trabalhando numa pequena oficina de reparos onde ele tinha aceitado o trabalho temporário. Chegando sozinha dessa vez, sem advogados, sem segurança, sem nenhuma da armadura que costumava usar em público, ela pediu desculpas por ter duvidado dele desde o início.
Mas Rafael a lembrou gentilmente de que desculpas sozinhas não salvariam nenhum paciente que dependesse naquele momento de um aparelho defeituoso. Os dois conversaram honestamente pela primeira vez desde que se conheceram, despidos de títulos e suspeita, simplesmente como duas pessoas tentando descobrir o que era realmente certo. Beatriz admitiu que tinha sido criada a vida inteira acreditando que proteger a empresa era a mesma coisa que proteger a família. Duas ideias que ela nunca tinha questionado como separadas uma da outra. Rafael disse claramente que nenhuma família se protege enterrando seus próprios erros cada vez mais fundo, até que outra pessoa acabe se machucando por causa deles. Algo no jeito como ele disse, aquilo pareceu alcançá-la mais do que qualquer planilha ou argumento jurídico jamais tinha alcançado. E ela concordou ali mesmo em conceder a ele acesso total ao banco de dados global de incidentes da empresa por 24 horas, antes da próxima reunião do conselho. O que encontraram juntos deixou Beatriz paralisada, revelando que o número de aparelhos suspeitos circulando por regiões de clima frio não era apenas algumas dezenas de unidades, mas bem mais de 18.000. Trabalhando rápido durante a noite, Rafael, Beatriz e Marisa compilaram uma lista detalhada de cada remessa carregando risco potencial, cruzando datas de fabricação com o momento exato em que Rafael tinha sido demitido da empresa. Descobriram que os padrões de teste tinham sido silenciosamente alterados quase imediatamente depois da demissão dele, eliminando justamente a combinação de frio e umidade que originalmente tinha exposto a fraqueza da válvula. Vitor Almeida, o chefe do departamento jurídico da empresa, os avisou que copiar dados protegidos fora dos canais aprovados poderia violar rígidas normas de confidencialidade pensadas para blindar a corporação de responsabilidade. Rafael respondeu que dados de segurança nunca foram feitos para virar posse usada para esconder perigo, justamente das pessoas que deveriam proteger. Henrique logo percebeu o que estava acontecendo e agiu para bloquear o acesso de Beatriz ao sistema por completo, alegando um suposto conflito de interesse, já que a própria mãe dela agora era uma paciente documentada. Convocou uma sessão emergencial do conselho, com o objetivo de tê-la formalmente suspensa do cargo de diretora executiva antes que pudesse apresentar qualquer uma das descobertas dos dois. Pouco antes de o acesso dela ser totalmente revogado, Marisa conseguiu baixar um último arquivo de áudio enterrado no fundo de um servidor antigo arquivado. Uma gravação de uma reunião realizada 5 anos antes, entre Rafael, Henrique e a equipe original de engenharia. Na gravação, Rafael podia ser claramente ouvido, avisando que a válvula acabaria falhando sob condições climáticas específicas, expondo o risco exato em detalhe técnico cuidadoso. A voz gravada de Henrique respondia que a probabilidade de reclamações era estatisticamente menor do que o custo financeiro de atrasar a data de lançamento do produto. A gravação era condenatória, mas por si só, ainda não bastava para provar que Henrique tinha deliberadamente falsificado todo o relatório de segurança gerado depois. De repente se lembrou de que seu falecido marido, desconfiado de certos executivos muito antes de morrer, tinha guardado um arquivo particular separado dos registros oficiais da empresa. Dentro de uma sala de armazenamento trancada na propriedade da família Montenegro, os três descobriram documentação original de patente listando Rafael Andrade como o único inventor registrado. Junto aos papéis da patente, estava uma carta de Henrique oferecendo comprar os direitos do projeto por uma quantia simbólica. Uma carta que Rafael nunca tinha visto e certamente nunca respondera assinando nada. Um documento final, enterrado no fundo do arquivo, deixava a situação claríssima, mostrando um acordo de transferência com a assinatura de Rafael num contrato que ele insistia nunca ter assinado. Uma comparação cuidadosa com amostras verificadas de sua letra real confirmou o que Rafael já suspeitava no instante em que viu a página. A assinatura tinha sido forjada, e forjada bem o suficiente para enganar o próprio departamento jurídico da empresa por 5 anos seguidos. Henrique soube quase imediatamente que o arquivo escondido tinha sido descoberto, e escalou sua resposta sem hesitar, sem querer deixar uma assinatura forjada encerrar sua carreira em silêncio.
Uma denúncia formal foi registrada com as autoridades locais, acusando Rafael de roubar segredos comerciais e acessar ilegalmente os sistemas de computador protegidos da Montenegro durante seu recente trabalho de consultoria. Rafael foi chamado para depor e, fiel ao seu caráter, cooperou total e voluntariamente, comparecendo sem resistência e entregando o equipamento de teste que tinha usado ao longo da investigação. Repórteres se reuniram do lado de fora da delegacia, e imagens de Rafael entrando pela porta rapidamente circularam como se fossem prova de culpa em vez de simples cooperação. Beatriz quis trazer representação jurídica poderosa para resolver o assunto discretamente a portas fechadas, mas Rafael recusou essa abordagem por completo, insistindo que a verdade completa merecia a luz do dia, não outro acordo privado. Marisa se manifestou publicamente, confirmando que ela mesma tinha concedido a Rafael acesso ao sistema sob autorização direta da diretora executiva, minando instantaneamente a acusação de acesso não autorizado que Henrique tinha construído sua denúncia em torno. Vitor descobriu algo ainda mais grave ao revisar a linha do tempo da denúncia, achando que os documentos acusando Rafael tinham na verdade sido preparados antes mesmo de ele receber qualquer acesso a algum sistema da Montenegro. A discrepância provava sem dúvida que Henrique tinha planejado incriminá-lo desde o começo, independentemente do que a investigação viesse a descobrir. Quase ao mesmo tempo, um hospital em Curitiba relatou que uma paciente quase tinha morrido depois que um aparelho Aeris 1 falhou em liberar medicação enquanto ela estava num estacionamento congelante. Henrique tentou interceptar o relatório antes que chegasse aos órgãos reguladores federais, mas o médico responsável o contornou completamente e enviou o arquivo direto para a caixa de entrada pessoal de Beatriz. Beatriz ordenou um recall emergencial de cada remessa de alto risco naquela mesma tarde, agindo sem esperar a aprovação formal do conselho, sem querer arriscar a vida de mais um paciente por causa de procedimento. Henrique imediatamente declarou que a decisão unilateral dela tinha custado bilhões à empresa em perdas projetadas, exigindo que o conselho a removesse da liderança antes que qualquer outro dano pudesse ocorrer. A reunião que decidiria o futuro de Beatriz foi marcada para a manhã seguinte, e Henrique acreditava em particular que já tinha votos suficientes firmemente a seu favor. Rafael quase não dormiu, passando a maior parte da noite ensaiando o que diria e descartando quase toda a versão, ciente de que uma única palavra errada poderia devolver toda a vantagem para Henrique. Beatriz também não tinha dormido, embora seu cansaço só aparecesse na tensão ao redor dos olhos, já que décadas de compostura pública a tinham ensinado a carregar fadiga sem nunca deixar transparecer. No último andar, na sala de reunião do conselho, membros do conselho, advogados e representantes de fundos de investimento se reuniram ao redor de uma longa mesa de vidro, esperando ouvir os dois lados de uma crise cada vez mais pública. Henrique abriu retratando Beatriz como uma executiva emocionalmente comprometida, cujo julgamento tinha sido turvado pela própria emergência médica da mãe dela. Acusou-a de entregar autoridade sensível a um ex-funcionário amargurado e causar dano financeiro catastrófico a acionistas que confiavam na empresa para agir racionalmente. Rafael foi autorizado a entrar na sala, mas tratado com condescendência aberta, mencionado como se fosse apenas um reparador em dificuldades tentando extrair dinheiro de uma família rica. Henrique ofereceu publicamente a Rafael um acordo substancial, com a condição de que ele reconhecesse formalmente que o projeto da válvula reserva pertencia à corporação e concordasse em parar de falar publicamente de vez. Rafael recusou a oferta sem hesitar, lembrando à sala que não tinha ido até ali buscando seu antigo cargo de volta, nem qualquer fortuna atrelada ao silêncio. Colocou a bombinha danificada de Adelaide sobre a mesa polida da reunião, deixando o som dela batendo ecoar pela sala silenciosa. O aparelho carregava o nome da família deles com orgulho estampado na carcaça. Ele disse. Mas numa noite congelante, aquele nome sozinho não tinha sido suficiente para forçar a válvula a abrir. Rafael então conduziu uma demonstração ao vivo, usando uma câmara fria portátil levada até a sala, observando enquanto uma unidade Aeris 1 registrava falsamente uma dose bem-sucedida, enquanto o tubo de medição ao lado
mostrava que absolutamente nada tinha sido liberado. Henrique imediatamente o acusou de adulterar o equipamento para fabricar um resultado dramático para o benefício do conselho. Marisa calmamente apresentou resultados de amostras separadamente lacradas, testadas por um laboratório independente, mostrando exatamente a mesma taxa de falha que Rafael já tinha demonstrado momentos antes. Vitor tocou a gravação de áudio recuperada de 5 anos atrás, seguida imediatamente pelo acordo de transferência forjado, com a assinatura falsificada de Rafael, para que todos na sala examinassem diretamente. Henrique tentou manter a compostura, insistindo que as provas não passavam de um mal-entendido técnico, lembrando mais uma vez que ainda comandava uma clara maioria das ações com direito a voto. Nesse exato momento, Adelaide Montenegro entrou devagar na sala de reunião, atraindo todos os olhares apesar de sua condição ainda frágil. Ela revelou que ainda controlava pessoalmente um bloco de votos de acionista fundadora, uma alocação especial que Henrique tinha erroneamente presumido que havia sido totalmente transferida à filha dela anos antes. Sem hesitar, ela transferiu sua autoridade de voto diretamente para Beatriz ali mesmo, na frente de todo o conselho, mudando instantaneamente o equilíbrio de poder na sala. A votação que se seguiu não foi mais apertada, e Beatriz não simplesmente votou para suspender Henrique Salgado do cargo. Ela pediu que investigadores federais fossem trazidos diretamente à sala para começar a apuração imediatamente. Henrique logo se viu sob investigação formal por forjar registros corporativos, esconder dados críticos de segurança, obstruir exigências de notificação médica e reivindicar ilegalmente a posse de propriedade intelectual que nunca fora dele. Tentou transferir a responsabilidade para funcionários de escalão mais baixo, mas Marisa apresentou um rastro de mensagens internas, provando que cada padrão de teste alterado tinha sido pessoalmente aprovado por Henrique. O conselho votou de forma decisiva por manter Beatriz em seu cargo de diretora executiva, com a condição de que ela iniciasse imediatamente uma reforma completa e transparente das práticas de segurança da empresa. O nome de Rafael foi formalmente retirado de todo o registro interno que listasse violação ética, e a Montenegro reconheceu publicamente que ele era o engenheiro original por trás da própria válvula que, no fim, tinha salvado a vida de Adelaide. A empresa apresentou a Rafael uma proposta formal que incluía vários milhões de reais em compensação, um cargo recém-criado de vice-presidente de pesquisa, um veículo e uma residência da empresa e participação acionária integral. Anexada à proposta havia uma condição familiar, uma cláusula exigindo que Rafael concordasse em nunca mais mover ação legal contra a corporação, em troca de tudo que estavam prometendo a ele. Rafael recusou aquela primeira oferta sem muita hesitação, sem querer trocar seu silêncio por conforto pela segunda vez na vida, não importava quão generosos os números parecessem no papel. Em vez disso, apresentou a Beatriz sua própria lista de exigências, condições construídas em torno de responsabilização, não de riqueza pessoal. Pediu que a empresa divulgasse publicamente o número total de aparelhos defeituosos ainda em circulação, que todo paciente afetado recebesse um aparelho de reposição gratuito sem demora, e que um fundo permanente fosse criado para fornecer medicação respiratória a pacientes sem plano de saúde. Também pediu que todo engenheiro cujo trabalho original tinha sido enterrado ou mal atribuído, finalmente recebesse crédito devido em seu próprio nome. Por fim, exigiu a criação de um conselho de segurança independente, com autoridade que nenhum diretor executivo pudesse jamais anular, não importa quem ocupasse aquele cargo nos anos seguintes. Beatriz concordou com cada condição sem negociar, entendendo que uma confiança quebrada daquele jeito não poderia ser reconstruída com meias medidas ou linguagem cuidadosa de relações públicas. Rafael aceitou compensação legal justa, ligada especificamente à sua patente original e aos anos de renda perdida que a Montenegro tinha lhe custado, mas optou por não usar sua nova influência para punir antigos colegas que simplesmente tinham ficado em silêncio por medo. Pediu apenas que esses mesmos colegas falassem com honestidade durante a investigação federal em andamento, em vez de repetir o mesmo silêncio que uma vez tinha lhe custado tudo. O artigo que originalmente o pintara como um ex-funcionário amargo e desonesto foi obrigado a publicar uma correção completa,
admitindo que suas alegações tinham sido falsas. O hotel que o suspendera entrou em contato pedindo que voltasse ao antigo cargo, mas Rafael recusou educadamente, já comprometido com um trabalho que agora importava muito mais para ele. Adelaide visitou Rafael em particular depois de tudo, curiosa sobre por que ele tinha escolhido entregar a única coisa capaz de salvar sua própria vida, numa noite em que não tinha ideia de que alguém algum dia viria procurá-lo. Rafael respondeu simplesmente que ela tinha precisado mais do que ele naquele exato momento, e que ele nunca tivera tempo naquela noite de parar e perguntar quão rica ela era. Aquela única resposta disse a Beatriz tudo o que ela ainda precisava entender sobre o tipo de homem parado à sua frente, de forma mais clara do que qualquer depoimento em sala de reunião jamais conseguiria. 6 meses depois, a Montenegro concluiu o maior recall de segurança de sua longa história corporativa. E embora o preço das ações tenha caído bruscamente no início, se recuperou aos poucos conforme a transparência e um sistema de válvula redesenhado reconstruíam a confiança pública na marca. Rafael escolheu não aceitar o cargo de vice-presidente oferecido a ele, optando em vez disso por liderar um laboratório de segurança respiratória recém-criado e independentemente financiado, que a Montenegro bancava, mas não conseguia controlar diretamente. O laboratório foi batizado de Laboratório de Segurança Respiratória Andrade, focado inteiramente em testar aparelhos médicos em condições reais, em vez dos ambientes idealizados e convenientes que as empresas preferiam para seus relatórios oficiais. Seu acordo finalmente lhe permitiu quitar cada dívida pendente, mudar-se para uma casa modesta mas confortável e garantir que Marina jamais passaria outra noite de inverno sem aquecimento ou eletricidade. Marina visitou o novo laboratório apenas brevemente, olhando para o nome do pai estampado claramente na placa de entrada do prédio, perguntando baixinho se agora eram ricos. Rafael sorriu e disse que tinham o suficiente, o que ele tinha passado a entender como algo bem melhor do que simplesmente ser rico. Adelaide se tornou conselheira honorária do novo Fundo de Assistência a Pacientes, muitas vezes brincando que a bombinha mais valiosa que já tinha usado na vida era aquela que nunca poderia realmente ser comprada com dinheiro. A postura de liderança de Beatriz mudou visivelmente nos meses seguintes, permanecendo tão decidida e firme quanto sempre, mas não mais disposta a aceitar um relatório bem acabado sem fazer as perguntas mais difíceis por baixo dele. Sua relação com Rafael se desenvolveu devagar, construída inteiramente sobre respeito tranquilo, em vez de qualquer declaração apressada de sentimento, exatamente do jeito que os dois pareciam preferir. Ela chegou à cerimônia de abertura do laboratório sem escolta de segurança, nem uma frota de carros atrás dela, optando por entrar sozinha, como qualquer outra pessoa presente naquela tarde. Entregou a Rafael uma pequena caixa, e dentro dela estava seu protótipo original de válvula, aquele mesmo gravado com o número 7, cuidadosamente restaurado e montado atrás de vidro protetor. Gravadas numa pequena placa embaixo, havia palavras que capturavam tudo que o último ano tinha custado, e tudo que finalmente tinha provado valer a luta. A inscrição dizia que o projeto uma vez salvara a vida de Adelaide Montenegro, e mais tarde tinha forçado uma corporação inteira a finalmente respirar com honestidade outra vez. Abaixo da vitrine, uma segunda placa menor listava os nomes de todo engenheiro cujo trabalho um dia tinha sido silenciosamente dobrado no crédito de outra pessoa. Uma lista que Rafael tinha insistido em revisar pessoalmente, página por página, até que cada nome correspondesse a seu verdadeiro dono. O nome de Marisa também estava lá, restaurado depois de seu próprio acerto de contas silencioso, com o silêncio que tinha guardado por tempo demais. Um gesto pelo qual ela o agradeceu, com nada além de um aceno de cabeça através da sala lotada. Vitor Almeida ficou perto da mesa de aperitivos, não mais apenas o protetor da empresa, mas cada vez mais sua consciência, sempre que um atalho tentava o conselho de segurança recém-reconstruído. Até a ausência de Henrique parecia carregar uma declaração própria, um lembrete a todos no prédio de que títulos e tempo de casa nunca tinham sido substitutos para dizer a verdade quando mais importava. Rafael olhou através da parede de vidro de seu novo escritório, para o pátio lá fora, onde Adelaide estava rindo baixinho com Marina,
ao lado de uma pequena fonte sob o sol da tarde. Ele entendeu, observando as duas juntas, que entregar sua última bombinha naquela noite congelante nunca o tinha tornado um herói só porque uma bilionária eventualmente o encontrou e consertou as coisas. Ele já tinha se tornado o tipo de homem digno de ser lembrado no exato momento em que escolheu entregar a última coisa que tinha, sem nenhuma garantia de que alguém sequer o encontraria na manhã seguinte. O vento lá fora havia muito tinha parado de significar perigo para ele. Não mais o frio que uma vez ameaçara seus pulmões e o aquecimento da filha na mesma respiração, mas simplesmente clima agora, o cenário comum de uma vida comum que ele tinha lutado duro para reconquistar. Em algum lugar do pátio, a risada de Marina chegava fraca através do vidro, misturando-se ao zumbido baixo de máquinas novas, sendo calibradas no corredor para seu primeiríssimo dia de trabalho de verdade. Rafael se permitiu ficar parado ali um momento a mais do que o necessário, não por orgulho, mas simplesmente porque, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, não havia mais nada contra o qual precisasse se preparar.